nós vamos dar continuidade a essa semana da paixão de Jesus, o Salvador dos homens, certo? Nós falamos já sobre o jantar em Betânia e agora nós vamos falar sobre a Santa Ceia. Vamos começar falando aqui de alguns tópicos importantes. O primeiro desses tópicos são os preparativos para a Santa Ceia. Como é que isso aconteceu? Então, no primeiro dia dos pães ázimos, que eu vou falar já disso aí depois, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram-lhe: onde queres que preparemos a ceia pascal? Disse-lhe Jesus: ide à cidade, à casa de um tal, e dizei-lhe: o mestre manda dizer-te, meu tempo está próximo. É em tua casa que celebrarei a Páscoa com meus discípulos. E os discípulos fizeram o que lhes fora ordenado e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, pôs-se Jesus à mesa com os discípulos. E durante a ceia, ele disse: em verdade vos digo, um de vós me há de trair. Com profunda aflição, cada um começou a perguntar: sou eu, Senhor? E respondeu ele: aquele que pôs comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai como dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Seria melhor para aquele homem que jamais tivesse nascido. Então Judas, o traidor, tomou a palavra e perguntou: mestre, serei eu? E Jesus disse: sim. Pois bem, gente, agora deixa eu esclarecer alguns pontos desse tópico que nós acabamos de ler. Pães ázimos, o que é isso? Então, pão asmo, ou matzá, é um tipo de pão assado sem fermento, né, feito só de farinha de trigo e água. Então, a preparação da massa, ela não deve exceder 18 minutos, né, para garantir que a massa não fermente. Tá certo? Isso aí eu pesquisei na Wikipedia, né? Então, outra coisa que foi falado nesse texto acima foi da festa dos ázimos, as festas bíblicas. Quando eu pegar aqui o Evangelho de Marcos, no capítulo 14, no versículo 1, eu vou ler: ora, dali a 2 dias seria a festa da Páscoa e dos pães ázimos. Então nós vemos nesse contexto uma coisa que está declarada de forma muito clara. Diz lá: desde a destruição do segundo templo, quando a oferenda do Cordeiro Pascal não era mais possível, a Páscoa e a festa dos pães ázimos ficaram confusas nas mentes dos judeus. E os termos são usados pelos rabinos de forma intercambiável, mas originalmente e no plano divino elas eram distintas, embora tenham entre si a relação mais próxima possível. Vejamos esse texto que faz parte da Torá, que está em Levítico, no capítulo 23, no versículo de 4 a 6. Diz assim: eis as festas do Senhor, santas assembleias que anunciareis no devido tempo. No primeiro mês, no 14º dia do mês, entre as 2 tardes, será a Páscoa do Senhor. E no 15º dia desse mês, realizar-se-á a festa dos pães sem fermento, em honra do Senhor. Comereis pães sem fermento durante 7 dias. Vamos passar agora para um outro tópico. É a instituição da Eucaristia, a Santa Ceia. Então voltemos aqui para o Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Que durante a refeição, diz lá, Jesus tomou o pão, benzeu, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Aí depois Jesus tomou o cálice, rendeu graças e passou aos discípulos, dizendo:
bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Digo-vos, doravante não beberei mais desse fruto da vinha até o dia em que o beberei de novo convosco no reino de meu Pai. Jesus, para deixar aos seus amados discípulos como garantia deste amor, instituiu então a Eucaristia. A Eucaristia vem do grego, né? Tá bom? Então, Jesus instituiu a Eucaristia como memorial da sua morte e da sua ressurreição e ordenou aos seus apóstolos que a celebrassem até o tempo do seu regresso. Fica bem claro isso, constituindo-os então sacerdotes do Novo Testamento. Isso como está determinado no Concílio de Trento. Pois bem, celebrando a última ceia com os seus apóstolos, no decorrer do banquete pascal, Jesus deu o seu sentido definitivo à Páscoa judaica. Aliás, a passagem de Jesus para o seu Pai pela morte e ressurreição deu-se com essa nova Páscoa, que é antecipada na ceia e celebrada na Eucaristia, que dá cumprimento à Páscoa judaica, certo? E antecipa a Páscoa final da igreja na glória do reino, a Páscoa judaica. Quando Jesus disse, fazei-o em memória de mim, que está em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 25, era sobretudo no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, dia da ressurreição de Jesus, que os cristãos se reuniam para partir o pão. Desde esses tempos, até os tempos de hoje, até os dias de hoje, a celebração da Eucaristia perpetuou-se. De maneira que hoje a encontramos em toda parte na igreja com a mesma estrutura fundamental. Ou seja, ela continua a ser o centro da vida da igreja. Uma pergunta, porque nesse momento houve uma transubstanciação. O que é que significa transubstanciação? É a conversão de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo, certo? E de toda a substância do vinho na substância do seu sangue. Então a conversão realiza-se na oração eucarística, mediante a eficácia da palavra de Cristo e a ação do Espírito Santo. Né? Epiclésia. Então, todavia, as características sensíveis do pão e do vinho, isto é, as espécies eucarísticas, elas permanecem inalteradas. Parece meio complicado, mas não é. Essa é a explicação. Tá? Então, vamos falar aqui um pouco dos bastidores daquela Santa Ceia. Desde o dia 14 até o dia 21 do mês de Nissan, o nosso calendário aqui entre março e abril, os judeus não podiam comer pão com fermento. Certo? Era 7 dias sem poder comer pão com fermento. Tudo isso em memória da saída rápida, saída ligeira lá do Egito. Que não deu a eles o tempo de levedar aquela massa, se levedar, ou seja, fermentar aquela massa, que eles levariam na viagem. Tanto é que fizeram por aqui e saíram de pé, comendo aquilo ali de pé com o cajado na mão. Por isso, todo o fermento foi removido das suas casas naquele tempo. Na verdade, a Páscoa e a festa dos pães asmos eram duas instituições separadas. Uma coisa era a Páscoa, outra coisa era a festa dos pães asmos. Tá? Embora estivessem ali intimamente ligadas, uma vez que as suas celebrações eram feitas praticamente ao mesmo tempo. Então, quanto ao local onde se deu a última ceia, onde Jesus pediu que preparassem o local, Jesus sabia que seus discípulos achariam uma casa que era apropriada para fazerem aqueles preparativos para aquela Páscoa, que seria a última ceia.
Eles sabiam também dos detalhes da casa que lhes serviriam para aquele cenáculo, né? E você ouve muito essa palavra cenáculo. Eu quero lhe dizer que cenáculo significa sala de jantar. A sala depois ficou como sala de reunião, essa coisa depois, uma sala onde se reúne para oração. Mas, primitivamente, ela quer dizer sala de jantar, que era onde se daria a celebração pascal. Significa, então, que os moradores daquela casa eram realmente conhecidos de Jesus, que era justamente o pai de Marcos, João Marcos, que é o evangelista do segundo evangelho da nossa Bíblia. Certo? Então, a expressão lida em Mateus, no capítulo 26, no versículo 18b, diz assim: o mestre manda dizer-te. Então, com isso, ele nos dá uma pista de que Jesus conhecia todos os moradores daquela casa. Bem como ele nos dá uma ideia de que eles eram seus discípulos, seus amigos. Mas, gente, eu não quero, contudo, levantar nenhuma polêmica. Sei que muitos discordam dessa afirmação que eu estou fazendo aqui, certo? Até porque isso não consta na Bíblia e tal, mas para isso é que existe os exegetas, os estudiosos e tudo, certo? Tudo bem. O argumento que algumas pessoas usam é de que a hospitalidade era corriqueira no Oriente, em especial a hospitalidade exigida no período da Páscoa. Por quê? Porque muitos estrangeiros chegavam naquela época a Jerusalém, vindo de todas as partes ali daquele pessoal que ficava em torno de Israel, especialmente os judeus. Tá? E é claro que eles, se estavam vindo de terra distante, é porque eles não tinham onde morar ali. Então eles eram recebidos pelos judeus. Então isso permitiria que Jesus fizesse esse pedido e que ele fosse atendido, muito embora o morador da casa pudesse ser um estranho. Então, quando Jesus mandou dizer, meu tempo está próximo, ele quis lembrar uma profecia sobre a sua morte e aquilo que viria a acontecer em breve. Certo? Então, alguns estudiosos acreditam que Jesus, nas suas instruções, ele queria, na verdade, ocultar de Judas Iscariotes, o traidor, né, o local exato da última ceia, a fim de que ele não revelasse aquele local daquela reunião, né, aos sumos sacerdotes, e dessa forma, se ele revelasse, ele estaria forçando a sua própria prisão justamente no momento daquela celebração da ceia, que era muito importante que acontecesse. Então, é provável que tenha acontecido assim, pois a gente sabe que Judas, a essas alturas do campeonato, já estava atrás de uma ocasião para trair Jesus. Ora, o mestre queria que essa ceia se desse num local particular, sem interrupções. Era muito importante que isso fosse assim. Aí diz assim: ao declinar da tarde, pôs-se Jesus à mesa com os 12 discípulos. Ora, gente, estou aqui tentando ensinar alguma coisa. Conforme a lei judaica, eu pesquisei isso, deveriam participar daquela ceia pelo menos 10 pessoas, que era o que eles calculavam que era o suficiente para comer o cordeiro. Pelo menos 10 pessoas. Ali tinha 12, mais Jesus, 13, né? Então, era suficiente para comer o cordeiro. O cordeiro pascal, ele deveria ser totalmente comido, certo? E isso era possível devido à quantidade de pessoas, como eu já falei, certo? Que estavam presentes Nesse momento, Jesus prometeu um futuro brilhante, que é quando seria revestido o mal para o bem. Jesus, com o coração cheio de tristeza, instituiu a Santa Ceia, e ao mesmo tempo, numa visão profética, ele visualizava, certo, uma circunstância bem mais feliz, ou seja, a vinda do reino prometido, que a gente conhece como parousia. Então, a verdadeira comunhão do Senhor com seus discípulos naquele reino. Então, Jesus profetizou o triunfo da sua missão entre os homens,
missão essa que dentro em pouco haveria de ser reputada como um fracasso total por todos, né? Incluindo até os discípulos, né? Você imagina aquele pessoal todo, né, esperando o mestre e tal, que o mestre, e de repente acontece uma tragédia dessa, Jesus é crucificado. Então, para a cabeça deles, isso era uma ocasião de escárnio, né? Era como se fosse um tremendo fracasso. Mas, gente, durante a festividade, ali naquele cenáculo, Jesus lavou os pés dos discípulos, né? E qual era a finalidade disso? Era ensinar sobre a nobreza de ser servo. Você que está servindo no seu grupo, na sua igreja, na sua pastoral, acate a nobreza. Diz assim: eu sou servo, sou grande no reino de Deus. E isso foi extremamente necessário, pois até aquela ocasião, que era super solene, eles estavam disputando ainda sobre quem seria o maior no reino de Deus. Não é? Você lembra disso? Jesus aproveitou e disse logo: logo, se eu, vosso Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar-vos os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, assim façais também vós. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se compreenderdes essas coisas, sereis felizes, sob condição de as praticardes, sob condição de as praticardes. Seja servo, que você será grande no reino de Deus. Isso aí está em João 13, dos versículos 14 a 17. Então Jesus, na presença deles, manteve silêncio sobre o traidor, né? Para que não atrapalhasse aquele momento tão sublime. Ele não queria estragar a festa dos outros discípulos falando de um sujeito tão negativo como Judas. Ele só viria a dizer isso no momento adequado, né? Então Jesus nunca foi ansioso. Então, como no costume romano, aqui eu estou falando aqui dos bastidores da festa, tá lembrado? Então, como era no costume romano, eles estavam reclinados, certo? Deitados do lado esquerdo do divã, o que lhes deixava livre a mão direita. Então, a postura original ordenada por Javé para a refeição da Páscoa, na verdade, era de pé. Mas as autoridades religiosas, né, com o tempo foram relaxando, até que chegou nisso, né? Já não era mais no chão, era uma mesa toda bacana e tal, certo? E já eram sentados, não era mais em pé. Logo depois veio a notícia de que Judas seria o traidor. Essa traição nós vamos falar no próximo vídeo, certo? Pois bem, gente, a última ceia aconteceu assim. O anúncio da festa era feito pelo chefe da família, que no caso era o Senhor Jesus, o cabeça daquele grupo. Os ritos da festa, eles eram regulamentados pela sucessão de taças de vinho, né, a serem bebidas, em que esse vinho era vermelho, né? Não era um vinho branco, era vinho vermelho, usualmente era misturado com um pouco d'água. Estou falando dos bastidores ali da Santa Ceia, certo? Então depois o líder da casa, que no caso era Jesus, dava as suas ações de graça, né, pelo vinho e pela festa, enquanto tomava aquela primeira taça. Depois que tomava um pouquinho daquela primeira taça, seguiam-se os outros com a sua taça. Em seguida, todos lavavam as mãos e louvavam a Deus. E logo depois, todos comiam as ervas amargosas. Ervas essas. Alguns dizem que era alface, outros dizem que era couve, alguma coisa. Erva amarga, né? Que eram mergulhadas em vinagre ou então numa água salgada. Isso servia para lembrar a todos os tempos difíceis que seus antepassados tinham vivido quando eram escravos no Egito. Só então
é que era servido o cordeiro pascal temperado com molho. Então as pessoas se serviam do molho e pão asmo, né, e do cordeiro pascal. Nessa hora, gente, ocorria a primeira parte do Halel, ou seja, do cântico de louvor. E de onde era tirado isso? Era dos Salmos 112 e 113. Logo em seguida, eles tomavam a segunda taça de vinho. Então, nesse ponto, ocorria o momento mais importante da festa e todos se reclinavam. E aí tá. Foi nessa hora que Jesus tomou 2 pães e partiu um deles em 2 pedaços. Finalmente, todos comiam e não poderia sobrar nada, nem pão, nem cordeiro, certo? Tudo que eles levavam à boca era seguido por ação de graça. E também era regado já agora com a 3ª taça de vinho. Está acompanhando? Faça de conta que você estava lá naquele meio, que você era um dos 12. Imagine você como é que estava lá nesse momento tão maravilhoso. Então, gente, o restante do Halel, ou seja, do louvor, era cantado dessa 3ª taça, né? E esse restante do Halel era composto dos Salmos 114 ao 117. Então, logo após eles fazerem esse louvor, eles tomavam a 4ª taça de vinho. Dizem lá na cultura judaica lá, que às vezes eles tomavam até a 5ª taça. E depois dessa taça eles entoavam os salmos, né, que ia dos 119 até os 126. Então esse era o costume dos judeus, né, durante a Páscoa, conforme eu pesquisei lá nas tradições judaicas. Podemos até imaginar sucessões de ingestão desses cálices no rito instituído por Jesus. Vamos ver? Para você entender direito, né? O primeiro cálice, Jesus anuncia que aquela ceia com seus discípulos seria a última, até que essa ceia fosse repetida no reino de Deus. O segundo cálice, Jesus interpretou o sentido da nova festa, como escreveu Paulo, né? Isto é o meu corpo que é entregue por vós, está em 1 Coríntios 11, 24. O terceiro cálice ocorreu logo após a partição do pão asmo. Quando introduziu o cálice, Jesus explicou sobre o seu sangue expiatório. Tá? Dessa forma, Nosso Senhor adaptou a ceia da Páscoa, né, para que servisse com a sua própria ceia. E aí, gente, vamos falar um pouco. A igreja primitiva observava uma ceia completa, mais ou menos nessa ordem que falamos aqui. Nós sabemos, contudo, que depois de certo tempo, né, começaram a surgir alguns abusos, alguns excessos de bebedeira e tal, e por causa disso a celebração da Santa Ceia foi simplificada, certo? Ficando apenas uma cerimônia do partir o pão e de beber do cálice. Aliás, São Paulo instruiu os líderes cristãos, naquela época, né, que quisessem observar a festa em todos os seus pormenores, que o fizessem com a devida ordem. Veja lá o que disse São Paulo. Desse modo, quando vos reunis, já não é para comer a ceia do Senhor, porquanto mal vos pondes à mesa, cada um se apressa a tomar a sua própria refeição. E enquanto uns têm fome, outros se fartam. Porventura não tendes casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e quereis envergonhar aqueles que nada têm? Que vos direi? Devo louvar-vos? Não. Nisto não vos louvo. Eu recebi do Senhor que vos transmiti. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Assim,
Todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios 11, versículos 20 a 27. Tá? Pois bem, é isso aí, meus irmãos. Nós tentamos passar um pouco da Santa Ceia, certo? Tem alguns detalhes da Santa Ceia. Tão lido que aquilo que é normal já está normal. Então eu quis trazer alguns detalhes que você talvez ainda não tivesse conhecimento. Tá? Então, para produzir esse vídeo, eu pesquisei um pouco, né, sobre a cultura judaica e as preparações que faziam lá para as suas grandes festas. Né? Eu pesquisei no Catecismo da Igreja Católica. Né? Muito obrigado pela atenção. Shalom.